Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o mundo dos fundos imobiliários, aquela sigla que a gente já conhece, né? FII, que nada mais é do que Fundos de Investimentos Imobiliários, para quem não conhece. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para vocês dar o like, tá? Para poder fortalecer o canal. Não deixa de dar o like, tá bom? E vamos investir em fundos imobiliários. É como se você comprasse um cesto. E dentro desse cesto tem vários ativos. Para exemplificar aqui, eu vou pegar aqui as canetas, né? Vários ativos dentro desse cesto que você acabou de comprar, tá? E dentro desse cesto, esses ativos são relacionados a imóveis, por isso que é fundos imobiliários. Esses ativos são relacionados a imóveis. Pode ser que esses imóveis sejam hotéis, condomínio, galpões, shoppings, tudo dentro de um cesto só. Ou você pode comprar fundos que só investam em shoppings. Tem fundos que você pode comprar que investe só em hotéis, como também tem fundos que você pode investir que investe somente em condomínios. Ele faz o condomínio ou ele compra o condomínio e faz a gestão daquele condomínio, ou do shopping, ou dos hotéis, ou dos galpões, tá? E como eu faço para ser sócio dessa cesta de ativos relacionada a imóveis? Cotas. Por isso que você se chama cotista, porque você compra um pedaço desse fundo imobiliário, um pedaço dessa cesta que contém vários ativos. Então quer dizer que você compra um pedaço de cada um. Por isso que você é cotista. E como eu ganho dinheiro com essas cotas? Vamos exemplificar aqui agora para vocês. Aqui. Vamos exemplificar. Cota. Vamos supor que você comprou um fundo imobiliário que invista somente em hotéis. Então, todo mundo que vai se hospedar nos hotéis desse fundo paga, né, uma diária, a mensalidade, paga para passar o dia, né, o day use. Então, esse fundo ele faz a administração desses recebíveis, desse dinheiro. Todo esse dinheiro que entra para o fundo, ele é dividido por todos os cotistas. Então, quando ele divide todo esse dinheiro que entra, faz a gestão, por isso que se chama dividendos, porque ele pega esse valor e divide por todos os cotistas e aí vira dividendo. Essa é a forma de ganhar dinheiro. A primeira forma de ganhar dinheiro investindo em fundos imobiliários. A segunda é com a valorização. É renda variável, mas em você investindo em fundos imobiliários, ele não tem tanta variação quanto as ações. Ele é um pouco mais estável, um pouco mais, mas tem variação sim, mas não tanto quanto as ações, tá? Então, você pode ganhar com a valorização, porque valorizando o imóvel, valorizando os galpões, valorizando os hotéis, sua cota tende a valorizar. Essa é a segunda forma de você investir em fundos imobiliários. Você também tem que saber que existem segmentos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que existem fundos imobiliários, tá? Que é de tijolo, aonde ele investe no tijolo condomínios, apartamentos, tá? Existem os fundos imobiliários de lajes corporativas, aqueles prédios onde as empresas alugam as salas e pagam aluguel para o fundo, tá? Possa ser que ele alugue somente salas, como também eles podem alugar, as empresas podem alugar o prédio inteiro. Então se chama prédios corporativos, lajes corporativas. Tem também o fundo de galpões logísticos, onde, dá um exemplo a vocês aqui, a empresa Mercado Livre aluga o galpão, um exemplo aqui, só para exemplificar, tá? Do fundo imobiliário HGLG. Então ele paga o aluguel para o fundo e o fundo pega esse dinheiro, faz a administração e faz a divisão, dividendos para os seus cotistas, tá? Tem os fundos de papéis, onde eles investem em tudo relacionado ao ramo imobiliário. E tem os fundos de fundo, que é um fundo que cria uma outra cesta com todos os fundos
que ali o gestor, o administrador, acha que são ótimos fundos para ter em administração e receber esse rendimento, dividendos, tá? Das cotas que tem e repassar para os cotistas. É para você não ter o trabalho de estar estudando sobre o fundo. Então você compra um fundo que investe em fundos e faz essa análise para você, tá? Quando você ouvir aquela palavra assim, qual o ticker daquele fundo imobiliário tal? O que é que eu estou querendo dizer? O que é que estamos querendo dizer, né? Para quem investe? É a abreviação, o jeito mais fácil de você pesquisar sobre aquele fundo. Ao invés de você colocar lá na internet o fundo de fulano de tal, da Silva de Cerqueira, aquele nome enorme para você escrever, você chega lá na internet e coloca um fundo de shopping, um exemplo. Não é recomendação, tá? É um exemplo. É VISC11, VISC11, que é um fundo de shoppings. Então você coloca lá VISC11, muito mais rápido, muito mais fácil. E aí ele te diz a descrição e você vê o site ou que você ou a forma mais fácil de você estar pesquisando e entendendo sobre aquele fundo. Ao invés de você ter que saber o nome inteiro do fundo, você coloca lá o ticker dele e aí vai ser mais fácil de você pesquisar. Aí você me pergunta, Guedes, qual a vantagem eu tenho em investir em fundos imobiliários ao invés de eu comprar um apartamento ou uma casa? Eu te digo, para você comprar um apartamento ou uma casa, você teria que ter 100 mil, 200 mil, 50 mil, 300 mil. Mas para você ser cotista de um fundo imobiliário, você consegue hoje comprar uma cota por R$ 10. Exemplo, tá? Não é recomendação. MXRF11, R$ 10. Um excelente fundo que é o HGLG11, que é um fundo de galpão. Você consegue ser cotista de grandes e maravilhosos galpões. Não é recomendação, tá? Então, você consegue comprar uma cota dessa por R$ 158, 157. Segunda vantagem, você tem uma pessoa especialista no mercado de imóveis. Você é especialista? Você sabe fazer um bom negócio? Comprar baixo para vender caro ou comprar, né, um imóvel em um lugar que alugue fácil e ainda tem aquela pessoa que você vai alugar o seu imóvel e receber o dividendo. Olha o trabalho que dá. Você sendo cotista do fundo imobiliário, não. Você compra uma cota, no mês seguinte você já está recebendo o dividendo, que é a divisão, né? O dividendo, sem toda essa burocracia. E o importante também de investir em fundos imobiliários é a diversificação, que é o que eu sempre estou dizendo aqui. Diversificação. Quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você não está investindo em um único imóvel. Como você comprar seu apartamento, é um único imóvel. Você está comprando um cesto com vários imóveis dentro. Então isso é uma grande vantagem, tá bom? A outra vantagem de você investir em fundos imobiliários é não ter aquela burocracia absurda que é quando você compra um imóvel. Você paga, vai correr atrás de cartório para pagar taxa, desprende de tempo, liquidez você não tem quando você compra um imóvel, porque quando você compra um imóvel hoje, não necessariamente você consegue vender hoje ou amanhã, tá? Às vezes você compra um imóvel e aí vai precisar do dinheiro e você só vai conseguir vender ele daqui a 6 meses, às vezes um ano. Possa ser que você venda em uma semana, mas não tem aquela liquidez que um fundo imobiliário tem, que você compra hoje e se você precisar amanhã você pode vender novamente, tá bom? A outra vantagem é dividendo todos os meses isento de imposto de renda. Nada melhor que isso. Você compra uma cota, você já sabe que você vai receber aquele valor todos os meses. Claro, é renda variável, possa ser que aconteça alguma eventualidade ou imprevisto, mas você tem a previsão de receber aquele valor referente à cota que você comprou, isento de imposto de renda. E também você tem o que eu acabei de falar, a liquidez. É muito bom você, um exemplo, você comprar 10 mil de fundos imobiliários e aí você precisa vender ele daqui a uma semana. Você consegue vender muito rápido e o dinheiro está na sua conta também muito rápido. Você não fica preso, sabe? Então, são as vantagens de investir em fundos imobiliários. Qual a desvantagem em investir em fundos imobiliários? A desvantagem é porque ela está em renda variável.
Então já disse tudo. Variação tem alta e baixa. Qual é a outra desvantagem? É a reviravolta no bairro onde o fundo comprou imóvel. Assim como quando você compra num bairro achando que ele é um bairro bom e pode acontecer uma reviravolta e aquele bairro só aumentar muito a violência e, consequentemente, seu imóvel desvalorizar, com o fundo acontece a mesma coisa, tá? Tem esse mesmo risco, sendo que a pessoa que está administrando o fundo ou que está lá sobre a gestão do fundo, ele é especialista, então eles tendem a errar menos que a gente, tá bom? Mas é um risco sim. Qual o outro risco? O inquilino que esse fundo tem não pagar, dar calote, também pode acontecer, mas não é com frequência, mas acontece, pode acontecer sim. Então isso também é uma desvantagem. O inquilino deixar de pagar e dar calote, tá bom? Isso pode afetar os seus dividendos e não conseguir alugar o imóvel. E isso também é uma desvantagem. Possa ser que o fundo tenha um imóvel que não está alugado, ou tenha um galpão que não está alugado, que a gente chama de vacância. É sempre bom a gente estar observando qual é a vacância daquele fundo que você está investindo. Tá? Tem uma porcentagem, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, uma porcentagem que a gente estipula, né? Se zerar, ótimo, né? Mas quanto menor, melhor. Porque quanto mais o fundo esteja totalmente 100%, né, alugado ou comprado ou inquilino nele, maior e melhor será o dividendo. Aí vocês vão me perguntar qual a rentabilidade que o fundo tem que dar para os cotistas. Para mim, para vocês que têm ou pensam em investir em fundos imobiliários, né? O fundo tende a dividir 95% dos lucros em forma de dividendos. Por isso, não tem tanta variação quanto as ações. Eu diria que paga entre 6 a 12% em média por ano. Aí você me diz: "Ah, mas aí eu prefiro investir em um CDB, porque hoje a taxa Selic está em 14,75% ao ano, é muito melhor". Mas o que eu vou te dizer, o importante é a diversificação, porque o mercado ele é cíclico, ciclo. Existem ciclos. Quando a taxa de juros está alta, as ações, os fundos imobiliários tendem a estar baixo. Quando a Selic voltar a cair, o pessoal que estava aqui em renda fixa, ganhando esses 14, 13, 15, tá? Tende a tirar esse dinheiro daqui, quando chega a 2, 3, 4, 5% ao ano, e ir para um outro lugar onde está pagando melhor. Então eles tendem a ir para renda variável. Então quando eles vêm para renda variável, o que é que acontece? Por isso o ciclo. Por isso é importante a diversificação, porque quando você está com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando um começar a render menos, o outro tende a valorizar e render mais. Por isso que eu sempre digo, diversificação é muito importante para a sua carteira. Não deixe de investir, não deixe de diversificar e não deixe de estudar. Não esquece de deixar o like, tá bom? Para fortalecer